Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Queridos, nós temos um texto na Bíblia que é muito conhecido, todas as pessoas têm por hábito citá-lo. É exatamente João capítulo 16, o verso 33, onde temos essa escritura registrada. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. São palavras do Senhor Jesus. E ele completa dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes nós falamos isto. Quais são as aflições? Quais são as dificuldades que eu vou enfrentar no mundo? Que Jesus fazia referência. Muito bem, vamos levantar algumas das tribulações que ele passou, ou algumas das aflições que ele teve que enfrentar. Não há nada mais triste do que você ser acusado injustamente, e você sabe disso. Então, Jesus não foi uma isenção, ao contrário, ele esteve dentro desse projeto de ação mundana que tenta, de uma forma direta, ferir, agredir, prejudicar, diminuir ou colocar você numa situação difícil. Então vamos observar esse tipo de aflição e você vai observar se já passou por alguma delas. Primeira aflição: acusado de viver nas más companhias. Você já foi acusado disso? Muito bem, Jesus foi acusado. E em Mateus capítulo 9, verso 11, ele diz assim: esse homem fica, os fariseus disseram a ele, fica no meio de pessoas, cobradores de impostos, pecadores, que estão no convívio mais baixo da sociedade judaica. Então, esta palavra, ela trouxe a Jesus uma implicação muito profunda que muitas vezes nos é dada. Olha as companhias, você está andando em más companhias. O problema não é você estar junto com pessoas que são pecadores. O problema é você fazer aquilo que eles estão fazendo, porque a luz tem que resplandecer nas trevas. Você não tem que ficar só no ambiente cristão. Você precisa ir para o mundo e que a sua luz brilhe sobre aqueles que estão em trevas. E foi isso que Jesus fez. Foi acusado, foi perseguido, mas nada que pudesse denigrir a imagem dele. Uma outra acusação muito forte: ele foi acusado de ser um glutão ou um comilão, né? Como alguns costumam fazer com algumas pessoas que comem um pouquinho a mais, né? Então diz a palavra no capítulo 11, verso 19 de Mateus, quando ele estava comendo e alguns chegaram e veio e disseram assim: ele vive comendo e bebendo, eis um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Esta é uma acusação que foi com o propósito de denigrir a posição de Jesus como mestre e, acima de tudo, mostrando que ele estava no mundo para ser um beberrão e um comilão. Não fica bem para nenhum líder, para nenhuma pessoa que tem como propósito instruir e edificar vidas, uma posição dessa. Ele também foi acusado disso. Muito bem, nós também encontramos na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 26, o verso 65, uma acusação mais grave. Ele foi acusado de ser um blasfemo, ou alguém que ofende o Espírito Santo ou a santidade de Deus. Sendo ele, o próprio Filho de Deus, foi acusado disso. Se ele foi acusado, imagine você, como será a sua situação no mundo, sendo um servo de Cristo. Mas vamos ver o texto. Ele diz assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Vós bem ouviste a sua blasfêmia. Isso porque Jesus estava fazendo referência a Deus como seu Pai. Não sabia que isto é um ato de blasfêmia, mas para os fariseus era um ato de blasfêmia. E portanto, meu querido, aí está algumas das aflições e vamos acrescentar mais algumas. Ele foi acusado de loucura. Observem bem, não é simples isso, viu?
uma pessoa chamar alguém que tem a mente perfeita, o coração perfeito, está em pleno estado de juízo, e ele ser considerado e criticado como um louco, alguém que está agindo sem ter realmente um comprometimento com a verdade ou com a racionalidade. Observe bem. Então, essa palavra vem da seguinte maneira. Marcos, capítulo 3, verso 21, registra: quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam: ele está fora de si, enlouqueceu, perdeu o juízo. E os próprios que estavam com ele é que iam prendê-lo. Está vendo, querido? Isso é uma aflição que talvez você já tenha passado nesse mundo. Não fique desesperado. Quando isso acontecer, ele foi acusado de estar possuído de espírito imundo. Não sei se você já passou por essa situação. Você está parecendo um demônio. Você está realmente vivendo uma vida totalmente fora dos moldes bíblicos, talvez pela sua própria conduta. Não se deixe abater com uma expressão dessa. É simplesmente acusações que muitas das vezes o inimigo levanta para tentar fazer você se perder no seu próprio raciocínio. Então preste atenção. Jesus passou por esta aflição. Então, quando os seus ouviram isso, a multidão respondeu: está possuído por demônios. Quem é que procura matar-te? Porque Jesus havia dito: eu estou no meio de vocês falando, ensinando as coisas que meu Pai me ordenou que ensinasse. E vocês procuram matar-te. Que mal eu fiz a vocês? Só tenho feito bem. E ele, então, foi acusado de ter demônios, por afirmar desta forma. Agora, querido, quero que você observe. Acusado também de quebrar o dia de repouso. Quantas vezes nós somos acusados disso? Você está quebrando o dia de repouso. Quando a pessoa não tem nem noção do que você está vivendo ou fazendo. Não conhece a sua vida, não conhece a sua relação com Deus, mas faz uma acusação na suposição de sua própria crença, mas sem entender que a Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém. O juízo procede de Deus, mas Jesus também foi julgado assim. Observe o que disseram. Alguns dias depois, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? O que Jesus tinha feito? Tinha curado alguém que necessitava de socorro imediato. E ele fez exatamente o bem que todos nós temos que fazer todos os dias de nossa vida. Independente de ser um dia de prestação de culto, adoração a Deus. Temos o dever de ajudar as pessoas e contribuir para que todos sintam em nós a real presença do amor, da bondade e da misericórdia. Isso você vai ser acusado, mas você não deve se abater. Temos também uma outra palavra que é mais grave: acusação de traição. Jesus estava perante Pilatos, e quando Pilatos pediu para soltá-lo, a multidão gritou: de jeito nenhum, não podemos de forma nenhuma. Ele se declarou nosso rei. O nosso rei é César. Nós não nos submetemos à autoridade dele. Ele é um traidor de César. Ele estava fazendo um motim no nosso meio, induzindo pessoas a fazer um levante contra César. Querido, ser acusado de traição injustamente não é brincadeira. E você sabe disso. Há muitas formas de você ser acusado. Não permita que essas aflições do mundo prejudique a sua comunhão com Deus e nem com o seu próximo. Entrou aqui, saiu aqui. Não deixe descer para o coração. Mantenha o seu coração puro e faça como Jesus fez. Dedique-se inteiramente a agradar a Deus, na obediência dos seus ensinamentos e entendendo que no mundo teremos aflições, mas com Ele venceremos tudo. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, mostramos aqui a todos que estão nos ouvindo que é possível sermos acusados injustamente por algo que não fizemos. Jesus inúmeras vezes foi acusado,
mas em nenhum momento ele perdeu a sua postura, a sua posição. Manteve-se íntegro e obediente na humildade de um servo e ao mesmo tempo na grandeza de um Deus. E eu te louvo por isso em nome dele próprio, hoje e para todo sempre. Amém.